fila, fila de filhos e de levar o alimento. E como filhos, essa é a nossa missão, propagar o Evangelho a todas as pessoas. E uma das ferramentas são as redes sociais. Se você quiser saber mais sobre a gente, basta digitar @igrejafila no Facebook, Instagram e YouTube. Deus te abençoe e uma ótima reunião. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Que saudade, saudade da nossa igreja local, saudade de você, da sua família, saudade de estarmos juntos para glorificar o nome do Senhor. Mas enquanto nós não reabrimos as nossas portas, nós continuaremos aqui no canal do YouTube, sendo abençoados pela palavra do Senhor, glorificando ao Senhor e ouvindo louvores que agradam a Ele. Você aproveite aí da sua casa, cante junto, abençoe a vida daquele que está aí do seu lado, da sua família, para que juntos possamos participar em comunhão desse culto da comunidade de Jesus Cristo, que não se limita a prédio, não se limita a um templo feito por mãos humanas, mas que se estabelece na vida de cada um daqueles que professam a sua fé. Deus abençoe, vamos adorar ao Senhor. Nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções. E fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. E o perdido encontrou perdão, e agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. E as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito em Jesus Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que nesse reto muito em breve vai
breve voltará. Em breve voltará. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre sua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre sua tenda, ó Israel, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouvem-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouvem-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre sua tenda, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre sua tenda, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouvem-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouvem-se vivas de júbilo.
Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Que Deus fale ao seu coração, Deus fale à sua vida, Deus ministre em nome de Jesus ao seu espírito, a fim de que Ele possa revelar a sua vontade para nós e possamos caminhar assim de forma vitoriosa em nome de Jesus. Muito obrigado por nos deixar entrar na sua casa mais uma vez e partilhar e dividir um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Para isso, nós vamos abrir em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Portanto, arrepende-te, senão venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei de comer do maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Reconhecemos, Senhor Deus, que de nós mesmos nada podemos falar, nada podemos fazer, se não for pelo Teu Espírito Santo, Pai. Portanto, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos abençoe com graça, nos abençoe com a porção do Teu Espírito Santo, Senhor, a fim de que possamos comunicar aquilo que o Senhor tem desejado para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, que também o Senhor envie a Tua unção sobre aqueles que ouvirão a Tua palavra, Pai amado. Unja os ouvidos, unja a mente, Senhor Deus, a fim de que todo desembaraço seja repreendido em nome de Jesus e seja desfeita toda a confusão, Pai amado. Antes, a nossa fé seja fortalecida no Senhor e o nosso entendimento renovado pelo Teu Espírito Santo, Pai, a fim de que a nossa esperança seja acesa, Senhor Deus, segundo as Tuas promessas, Pai, segundo a Tua fiel palavra, Senhor Deus, que tem animado o Teu povo, Senhor Deus, em tempos tão difíceis no decorrer da história, Pai amado. Anima mais uma vez, Senhor Deus, aqueles que recorrem a Ti, Senhor. Anima mais uma vez, Pai amado, aqueles que depositam a sua esperança no Senhor, a fim de que sejamos luzeiros para o mundo sem esperança, a fim de que sejamos, Senhor Deus, luzeiros para o mundo, Senhor Deus, em trevas. Em nome de Jesus, resplandece a imagem e a glória do Teu Filho amado em nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Fim do mundo e volta de Jesus. Fim do mundo e volta de Jesus. Tem sido os dois temas mais recorrentes nos últimos tempos. Eu quero dividir aqui entre 2 grupos esses temas. O primeiro grupo, que mantém a sua atenção no fim do mundo, é um grupo que não professa sua fé em Deus, é um grupo que não pratica uma religião, é o grupo que não confessa o Senhor Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. E esse grupo, no meio desse grupo, o tema do fim do mundo tem sido um tema bastante recorrente.
seja pela atenção deles nas catástrofes naturais que têm acontecido, seja pelo quadro pandêmico que nós temos visto por aí, ou seja, até mesmo na busca por filmes e séries com esse tema. A revista Abril, ano passado, fez uma matéria sobre os filmes mais procurados em todas as assinaturas de TV, e ela chegou à seguinte conclusão, que os temas sobre apocalipse e pandemia, filmes apocalípticos e com temas pandêmicos, redobraram nos últimos tempos, devido ao quadro que estamos vivendo ultimamente. E esse assunto tem vindo à baila nesse grupo, o fim do mundo. O outro grupo é o grupo que tem a sua fé em Deus, é o grupo que tem algum vínculo religioso com alguma igreja, é o grupo que põe a sua esperança em Jesus. E seja numa conversa informal, seja a roda da conversa, seja numa refeição, seja num encontro com amigos, ou até mesmo na busca pelo Google, através de mensagens, por mensagens, esse tema tem vindo à tona, a volta de Jesus. E no meio de todos esses assuntos, no meio de todas essas conversas, no meio de tanta efervescência nessas questões, o livro de Apocalipse tem sido evocado. E muitas vezes com muitas controvérsias e vários questionamentos que têm trazido mais dúvidas do que tem lançado luz e esclarecimento sobre o fim do mundo e a volta de Jesus. Porque, na verdade, o livro do Apocalipse não é um livro que fala acerca do fim. Não é um livro que finaliza a história. Não é um livro que põe um ponto final e se encerra tudo ali. Na verdade, o livro de Apocalipse é um livro que fala de um começo com Deus. Na verdade, um novo começo, porque fala de uma nova Jerusalém, fala de um novo céu e uma nova terra. Fala de um novo nome que receberemos ao entrar naquele lugar maravilhoso ao qual o próprio Jesus nos dará esse novo nome. Ou seja, é um livro que fala de uma nova história com Deus, e essa nova história está prestes a se iniciar com a volta de Jesus, e essa deve ser a esperança daqueles que têm a sua vida guardada em Deus. E quando o anjo pede para João escrever as 7 igrejas, e inclui a igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja, a qual será a base da nossa meditação, ele coloca 2 elementos do Antigo Testamento, e é sobre ele que nós vamos pregar. Especialmente sobre o maná, porque o maná fez parte de toda a história da vida de Israel. Mas antes de entrarmos necessariamente nesse tema, vamos entender um pouco o contexto da igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma das 7 igrejas da Ásia a quem Jesus envia a sua carta através de João para que João escrevesse a elas, e elas então recebessem a notificação do que Deus queria delas e da advertência que elas precisavam mudar e se posturar a fim de que fossem corrigidas. E exatamente na cidade de Pérgamo havia o trono de Satanás, no versículo 13, quando o autor diz assim: eu sei onde você habita, onde está o trono de Satanás. Existem 2 linhas de pensamento sobre essa questão. A primeira linha diz respeito ao culto ao imperador romano, porque em toda a extensão territorial de Roma, Pérgamo foi a primeira igreja a cultuar um imperador ainda vivo. Pérgamo foi a primeira igreja
ainda a oferecer culto e sacrifícios ao imperador ainda vivo. Porque era normal atos cívicos naquela civilização de imperadores, mas que já haviam morrido. E há imperadores que de certa forma marcaram a sua época, seja com um grande feito, seja com uma grande realização, seja com uma grande obra pública. Então, após a morte desse imperador, era normal eles fazerem atos cívicos a esse imperador. Mas quando é instaurado o culto ao imperador, Pérgamo é a primeira cidade a erguer a mão e dizer: nós queremos cultuar o imperador. Comece conosco, comece aqui, comece com essa cidade. E a segunda linha de pensamento é que a cidade de Pérgamo era uma cidade altamente influenciada pela cultura grega. Tanto é que na própria cidade de Pérgamo existia um templo dedicado a Zeus, um deus da mitologia grega. E por isso, Deus olha para aquela cidade e diz: eu sei onde você habita, a igreja, e eu sei que você habita no lugar onde está o trono de Satanás. Contudo, você conserva o meu nome e não nega a sua fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto. Nós não podemos dizer com precisão quem é Antipas, não há nenhuma informação histórica confiável sobre essa pessoa, mas com certeza é consenso entre todos os estudiosos da Bíblia que Antipas foi um líder religioso, talvez o líder dessa igreja, e foi martirizado pelo Império Romano. E mesmo diante da ameaça da morte, Antipas não recuou e não negou sua fé, oferecendo a sua vida e o seu sangue como semente, para que a fé em Deus continuasse viva e cultivada em nosso coração. E quando Deus olha para essa igreja e começa a fazer algumas observações, ele cita duas doutrinas que haviam atingido a igreja de Pérgamo em cheio. Duas doutrinas que havia se inserido no meio daquela igreja e a igreja estava tentando combater, e Jesus estava tentando, então, através dessa igreja, corrigir essas doutrinas. A primeira doutrina é a doutrina daqueles que sustentam a doutrina de Balaão, e isso está em Números, a partir do capítulo 22. Balaão foi um profeta que foi levantado nos tempos de quando eles ainda eram tribos, e havia várias questões que eles precisavam resolver dentro do seu contexto político, dentro da sua organização, dentro da sua esfera econômica. E então Deus levantava profetas e juízes a fim de que a vida religiosa do povo fosse corrigida. E por que eu estou fazendo, por que a Bíblia faz referência a Balaão? E por que eu estou fazendo referência a esse texto? Porque a doutrina de Balaão é uma doutrina que foi disseminada no meio de nós, no meio do povo cristão, no meio do povo evangélico, e nós muitas vezes estamos inseridos nessa doutrina sem nos darmos conta. Quem foi Balaão? Quem era ele? O que ele fez que havia contaminado de forma doutrinária uma igreja que após centenas e centenas de anos ainda recebia a influência da má conduta desse profeta? Israel estava indo do Egito para conquistar a terra de Canaã, e durante essa peregrinação eles paravam em determinados lugares a fim de recomporem as suas forças e a fim de se
refazer as suas energias e ficavam ali durante o tempo. E em Números capítulo 22, eles vai falar que eles partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está de frente a Elim, em Sinai, e aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Então eles permaneceram ali. E Balaque, amedrontado com a multidão daquele povo, porque a fama de Israel havia se espalhado por toda a região, e eles sabiam, os povos vizinhos sabiam quem era o Deus de Israel e as maravilhas e os sinais que Deus havia feito no meio do povo. Então Balaque fica atemorizado, ele era rei dos Moabitas, chama os seus oficiais e dizem: olha, a fama desse povo chegou a mim e eles com certeza nos destruirão, porque todos os povos que têm se colocado na frente deles, eles têm destruído, e com certeza eles irão nos destruir. E só há uma maneira de nós destruirmos o povo. Como? Porque eu sei que quando um profeta abençoa o povo de Israel, ele é abençoado, mas quando um profeta amaldiçoa o povo de Israel, ele é amaldiçoado. Então, portanto, vamos a esse profeta e o compremos, o seduzimos, para que ele possa amaldiçoar o povo, a fim de que nós tenhamos sucesso sobre ele. Que doutrina é essa? Que doutrina é essa que Jesus faz a igreja de Pérgamo? A doutrina das conquistas por interesse próprio, fora da vontade de Deus. As doutrinas que são em nome da religião, mas não tem nada a ver com Deus. E quantos profetas, quantos pastores, quantos falsos mestres têm se levantado em nome de Deus, a fim de receber os seus, a fim de alcançar os seus interesses próprios, a fim de que a sua vida seja abastada em nome da fé. Os nossos púlpitos se tornaram balcões de mercado. As nossas igrejas se tornaram lugares de comércio. Os nossos templos têm cedido lugar, ao invés de lugar de culto a Deus, palestras e mais palestras de estratégias de como se ganhar dinheiro em nome de Deus. Os nossos púlpitos não têm sido mais lugar de inspiração da palavra do Senhor. Tem sido palestras de autoajuda, palestras de curso coaching, a fim de que nós alcancemos o nosso objetivo, não importa a que preço for, ainda que seja necessário fazer isso, e fazer isso em nome de Deus. Era essa a doutrina que havia se instaurado em Pérgamo. Vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para nos enriquecermos, ainda que seja feito em nome de Deus, porque vale tudo em nome da riqueza. Falso profeta, cuidado, porque o dia do acerto de contas está chegando contra você. Cuidado, falsos mestres que têm sido seduzidos pela fama e pelo sucesso. Vocês terão que dar conta daquilo que Deus colocou na mão de vocês, e vocês têm vendido ao povo de Deus coisas podres e estragadas. E o púlpito, que deveria ser o lugar da unção e da manifestação do poder e da glória de Deus, tem sido lugar de trocas de comércio, negociata com Deus. O dia de acerto de contas está chegando. Essa doutrina tomou conta do povo evangélico. Essa doutrina tomou conta dos cantores gospel que nós vemos por aí.
A exemplo de Antipas, que deu a sua vida em nome da fé. Os nossos astros estão lá recebendo prêmios, e dinheiro, e mais dinheiro, e mais tantas outras coisas em nome do alcance do sucesso gospel, porque a minha música explodiu na mídia social. E nós, povo de Deus, somos esses que alimentam aqueles que se colocam no pedestal. Porque nós compramos os seus DVDs, nós o ouvimos no YouTube, nós baixamos as músicas nos nossos celulares e promovemos e cultivamos esse comércio em nome da fé. Chega dessa bandalheira! Chega desse disparate religioso. Voltemos à essência da palavra de Deus, à dependência do Espírito Santo do Senhor. Não estou dizendo que sou contra nós ouvirmos. O que eu estou dizendo é que sou contra a fazermos parte dessa promoção de astros religiosos. Deus precisa novamente ser entronizado no meio da igreja. Deus precisa ser entronizado novamente no meio do seu povo. Mas há um preço a pagar. Há uma postura a ser tomada. Há uma posição a ser colocada diante de nós, a fim de que sejamos estabelecidos como colunas na casa de Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias virão falsos profetas com comichões no ouvido, com coceira no ouvido, a fim de que eles possam falar aquilo que o povo quer ouvir e o povo possa ouvir aquilo que o pregador quer falar de si mesmo. Não há mais inspiração da palavra, nós buscamos no Google. Não há mais dependência do Espírito Santo. Nós plagiamos uma mensagem e levamos para o povo e dizemos: toma, come isso aí. Não há mais oração no quarto buscando palavra do Senhor. Não há mais joelho dobrado a fim de subirmos no púlpito e alimentarmos o povo com a própria palavra, a essência da fé cristã. Nós vemos os mais absurdos fatos sendo cometidos no meio da igreja e dizemos: aquilo está sendo feito em nome da fé. O dia de acerto de contas chegará. E nós, pregadores, precisaremos prestar contas de tudo aquilo que dissermos em nome de Deus, em cima de um púlpito de uma igreja. Estamos prostituindo o povo de Deus, oferecendo matéria em lugar do Espírito. Oferecendo o pão dessa terra em vez do pão vivo que desceu do céu. Ah, Jesus, tem misericórdia da tua igreja, Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós, pregadores. Nos usa, Senhor, na autoridade e na unção do teu Espírito Santo, a fim, Senhor Deus, de educar o teu povo segundo as Escrituras. Essa era a cultura e a doutrina que havia se inserido na igreja de Pérgamo. A cultura do dinheiro. Estamos sendo seduzidos. E muitos estão seduzindo o povo de Deus. E quando Balaão recebe as ofertas que haviam sido entregues para ele, ele diz: olha, tudo bem, mas primeiro eu vou consultar a Deus, mas deixa tudo aqui comigo. E Deus fala: olha, você não vai com aquele povo, você não vai seduzi-los, você não vai
prostituí-los na sua vida religiosa. Porque quando uma aliança era feita entre um povo e outro, acontecia mais ou menos assim. Não era assinado um decreto, significava a seguinte forma essa aliança: tudo bem, eu tenho aliança com você e você tem aliança comigo, então faz o seguinte, eu adoro o seu Deus e você adora o meu Deus. E saía com o santinho do povo idólatra debaixo do braço, indo para sua casa, para o seu lar, porque havia feito uma aliança entre o Deus verdadeiro e um Deus de tábua, de pedra e de pau. Não, mas hoje nós somos crentes modernos, nós não temos na nossa casa nenhuma estante, em nenhum lugar separado uma imagem ou um pedaço de madeira ou uma tábua. Não, mas nós estamos adorando o Deus chamado dinheiro, o Deus Mamon. Esses dias eu estava conversando com alguém muito próximo a mim e com dor no coração ouvi aquilo. Com dor no coração. Eu não tenho tempo de ir para a igreja, porque eu estou indo atrás do meu primeiro milhão. Oh, Jesus. O meu foco não é mais o Deus dos céus. O meu foco agora é o meu primeiro milhão. Voltemos ao primeiro amor. Devemos voltar às primeiras coisas, sim, mas ao primeiro amor, às primeiras obras, às primeiras práticas daquilo que Deus colocou no nosso coração quando nós o aceitamos como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Somos seduzidos e estamos seduzidos. Isso está repreendido em nome de Jesus Cristo. Fora essa doutrina no meio da igreja, em nome de Jesus. Se levantem pregadores, se levantem pastores e denunciem essa prática em nome de Deus. Mas também ele faz referência à doutrina dos nicolaítas. Não só a doutrina da sedução do dinheiro, dos valores, das conquistas, da prostituição religiosa, mas acerca da doutrina dos nicolaítas. E quem eram os nicolaítas? Era uma doutrina inundada pela filosofia grega. Por que pela filosofia grega? Porque os nicolaítas não negavam a fé em Deus. Eles não diziam, não há um Deus. Não, eles criam um Deus. Eles conheciam Deus. Eles estudavam sobre Deus. Eles teorizavam sobre Deus. Mas a sua vida de conhecimento de Deus era destituída da experiência com Ele. Não havia um casamento entre doutrina e experiência. Eu posso conhecer de Deus, eu posso conhecer sobre Ele, eu posso escrever sobre Ele, eu posso estudar sobre Ele, mas eu não preciso experimentá-lo na minha vida. Eu não preciso, inclusive, ir para a igreja. Agora eu toquei num ponto muito contextual sobre nós. Eu posso saber tudo sobre Deus, eu posso experimentá-lo em toda forma de conhecimento e intelecto, mas eu não preciso traduzir isso na minha vida experimental. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Inclusive, eu não tenho obrigação e eu não tenho a intenção de manifestar a minha fé no meio do povo de Deus. Quarta-feira, o nosso ministro Gilmar Mendes votou contra a abertura ou a reabertura dos cultos religiosos. E eu não quero politizar sobre questões que têm vindo à tona nos últimos tempos. Mas eu quero dar um contexto panorâmico e nós precisamos entender muito bem o que está por trás de tudo isso.
Porque depois que o ex-presidente Lula, e preste com muito cuidado, preste atenção com muito cuidado sobre o que eu vou dizer. Depois que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu, o primeiro discurso que ele fez, tocando em várias questões do país, e quando ele tocou na questão do coronavírus e da pandemia, ele disse assim: e a culpa do nosso país estar como está é das igrejas. Eu vou dizer mais uma vez: a culpa do país estar como está, por todo o contágio e o número de mortes, é da igreja. Abre aspas, palavras dele. Porque o papel da igreja é educar o povo e não fazer cultos em tempo de pandemia, sem máscaras e quebrando todas as regras de regulamentação, e nem oferecendo ou vendendo feijão do púlpito. Feijão abençoado. Olha a estratégia. Tentar lançar a sociedade contra a igreja. E o voto do ministro Guedes, quando anula o direito da igreja de se reunir, vai exatamente ao favor desse discurso. Inclusive ele cita alguns países em que os cultos aconteceram e países sofreram contaminação. Mas está mais que provado que a igreja não é lugar de disseminação de vírus. Porque nós estamos cumprindo todas as regulamentações que foram impostas para nós. Há máscaras que precisam ser usadas, nós estamos usando. Há álcool que precisa ser passado na mão, nós estamos passando. Há o distanciamento necessário para que nós possamos nos reunir, nós estamos cumprindo. Há a meta de percentual que nós precisamos cumprir para que a união da igreja ou os cultos aconteçam, nós estamos cumprindo. E há algum tempo atrás era 30%, e desses 30% não ia nem metade. Por quê? Porque nós não precisamos mais, em nome da saúde pública, manifestar a nossa fé em Deus nos nossos cultos. Estão tentando nos deixar isolados dentro da nossa própria fé. Mas quando a Bíblia fala de fé, quando a Bíblia fala de igreja, a nossa fé não é praticada isolada na nossa casa. Quando a Bíblia fala de comunidade, não é a comunidade inserida dentro de si mesma. É a comunidade que sai para fora. É a comunidade que se reúne em favor e em culto a Deus. É a comunidade que se reúne para agradecer e pedir socorro em tempo de crises como essa. Olha o que estão tentando fazer. A história já viu isso há muito tempo com Nero, quando ele incendiou Roma e colocou um caos estabelecido naquele lugar, e depois culpou os cristãos, dizendo que os cristãos é que haviam tacado o fogo em Roma, colocando a sociedade contra os cristãos. Lula, nós já vimos isso acontecer. A história está só se repetindo. Mas nós, como igreja, precisamos tomar uma postura. E quando ele escreve para a igreja, ele não escreve para uma família. Ele não escreve para uma liderança. Ele escreve para a igreja, que era a unidade do corpo de Cristo. E a unidade desse corpo é manifesta no meio da assembleia solene, no meio das reuniões religiosas, no meio dos atos culticos e das assembleias que se reúnem em favor e em culto, em adoração a Deus. Voltemos novamente os nossos olhos ao Senhor. Ah, Jesus. E ele fala que aquele que vencer
receberá do maná escondido. Aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido. Há 3 referências importantíssimas sobre o maná. A primeira menção do maná é quando o povo de Israel sai do Egito. E eles passam 3 dias caminhando e parando de lugar em lugar, a fim de que pudessem se alimentar e beber água. Mas acontece que os seus recursos foram acabando. E no meio do deserto não havia mais nada a ser comido, porque tudo que eles haviam trazido de Israel como alimento já haviam se desgastado. E eles começam então a recorrer a Moisés e a Arão e a dizer contra eles. E eles chegam ao absurdo de dizer: olha, era melhor nós estarmos lá no Egito, quando nós comíamos fartamente, do que morrer de fome aqui. Olha o discurso equivocado. Desde quando o escravo come fartamente? Eles eram escravos. O que eles estavam dizendo para Moisés é: Moisés, nós preferimos voltar para o Egito e comer das migalhas como escravo, do que permanecer no deserto e experimentarmos da glória e da dependência de Deus. Desde quando o escravo come fartamente? É o que muitas vidas, é o que muitas pessoas têm vivido por aí na sua fé. Tem se alimentado de migalhas que estão sendo oferecidas em púlpitos que têm prostituído a igreja, púlpitos que têm firmado aliança com Deus, mas aliança com Mamon, e o povo tem se alimentado disso. Mas quando nós queremos colocar o nosso joelho no chão e depender de Deus, aí o preço é alto. O preço é muito alto, porque o próprio Deus vai dizer, capítulo 16, versículo 4: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu, o Senhor falando, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. A geração dos crentes do século 21, e eu digo com dor no coração, é a geração que prefere depender do auxílio emergencial. É a geração que prefere depender do Bolsa Família. É a geração que prefere depender das estratégias política, econômica, a fim de oferecer migalhas, do que depender de Deus. Porque quando Deus fala para que eu prove se eles andam na minha lei ou não, traduzindo em miúdos, o Deus estava querendo dizer: eu quero ver se eles dependem de mim ou não, se eles recorrem a mim ou não. Igreja, voltemos os nossos olhos em Deus novamente. Há milhões e milhões de pessoas que têm posto a sua esperança no Bolsa Família, no auxílio emergencial, mas a nossa esperança não está no auxílio emergencial, nem no presidente que pode se eleger posteriormente, como o próprio Lula falou, não nas mídias sociais, não na imprensa brasileira nacional, mas na imprensa internacional. Ele já declarou que ele quer se eleger, se candidatar para presidente nas próximas eleições, e o coração de muitas pessoas ferveram com isso, mas o nosso coração tem que ferver pela presença e pela dependência do Espírito Santo do Senhor. Voltemos os nossos olhos a Deus novamente, aprendamos a depender dEle. Jesus, eu estou desempregado há mais de um ano. Estou desempregado há mais de um ano. Esses dias o meu filho, Jesus, abriu a porta da minha despensa. Ele foi pegar leite, e eu falo aqui sem nenhum receio, porque não é vergonha.
Eu estou dentro das estatísticas de milhões e de milhões de brasileiros que perderam seu emprego. Faço parte do número das estatísticas. E não havia. Ele abriu a porta, procurou e não achou. E a minha esposa ouviu ele falar: Deus proverá. Fechou a porta e foi assistir. Cheguei, fui tomar banho. Me troquei, ela falou: Flávia, a gente precisa conversar. Olha, aconteceu assim, assim, o Gustavo fez assim, assim, assim e tal, e eu escutei ele dizendo que Deus proverá. E ela não falou com dor no coração. Ela falou com esperança, ela falou com orgulho, porque é isso que nós temos ensinado os nossos filhos. É isso que nós temos ensinado os nossos filhos, a depender de Deus. E às vezes é chato assistir filme em casa. Porque para uma cena, quando nós achamos uma cena polêmica, nós paramos e se ela contradiz alguma coisa da Bíblia, nós instruímos: olha, aquilo que está sendo dito e ensinado e mostrado ali, fala assim, assim, assim. Mas a Bíblia diz assim, 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 assim. É isso que nós temos ensinado. Porque em tempos de pandemia é muito mais fácil maratonar uma série em um filme na Netflix ou no Prime, ou seja que a assinatura for, do que recorrer às Escrituras e ter a nossa esperança renovada em Deus. Dali 2 dias, Deus usou meu vizinho que falou: Flávio, olha, eu trouxe essas coisas para você. Depois veio uma amiga nossa da rua do outro lado do bairro praticamente, parou o carro na nossa casa: Flávio, eu trouxe essas coisas para você. E sem nós abrirmos a boca para ninguém. Orando e falando: Deus, o Senhor sabe onde mora o Senhor sabe onde nós moramos, o Senhor conhece a nossa estrutura e o Senhor sabe que nós estamos esperando em Ti. Depois de 2 dias, Deus trouxe a provisão. Você que está me assistindo aí agora, você que está me ouvindo, você que está me vendo pela televisão, pelo celular, no ônibus, no carro, na sala da sua casa ou no seu quarto, onde quer que seja, coloque a sua vida em Deus, dependa do Espírito Santo. Você não passará fome, porque Deus tem maná para aqueles que recorrem a Ele em nome de Jesus. Deus tem maná, Deus tem maná. E se Deus sustentou um povo no deserto que não produzia nada, Deus quanto mais nos sustentará nesse tempo de crise. Estava lendo uma matéria sobre Heliópolis, a maior comunidade de São Paulo. 29% das pessoas que moram lá, 29% comem a sua refeição com medo de não ter alimento para o outro dia. 35% estão tirando uma refeição do seu dia. E 72% estão com medo daquelas que estão empregadas, de não haver nada para que elas possam se sustentar. Eu posso dizer, porque eu estou passando exatamente isso, faço parte do número das estatísticas, estou desempregado e até hoje Deus me sustentou em todas as coisas. Não está faltando nada em casa, porque Deus tem trazido o maná do céu para mim. E Deus tem trazido, em nome de Jesus, maná do céu para você. Eu profetizo recurso, eu profetizo provisão, eu profetizo bênção, eu profetizo seu celeiro cheio, em nome de Jesus. Deus vai derramar provisão do céu para você, em nome de Jesus Cristo. E não podia colher para o dia seguinte. Era a porção de hoje para esperar em Deus amanhã. Era a porção de hoje para esperar em Deus amanhã. Era a porção de hoje para esperar em Deus amanhã. Porque é assim que a igreja precisa caminhar, esperando em Deus, dia após dia. Não acumule maná na sua tenda. Era o que Deus estava ensinando.
Não exceda a sua riqueza, era o que Deus estava ensinando. Não acumule riqueza para você, porque a sua esperança ao povo de Israel sou eu. A sua esperança à igreja sou eu. Não acumule riqueza na terra, onde a ferrugem e a traça come, mas acumule riqueza no céu, porque lá tudo que há dura para sempre, aleluia. Onde nós estamos acumulando? Onde nós estamos acumulando a nossa riqueza? Porque a crise de uns é o lucro de outros. A crise de uns é o lucro de outros. Quando entrou esse quadro pandêmico e a sociedade foi à loucura nos mercados e compravam as coisas mais variadas e absurdas a fim de estocar, sem nenhum controle. Não foi para dividir. Não foi pensando no próximo, mas foi para acumular, para que se de fato o caos se instalasse, havia o suficiente para que eles pudessem sobreviver. E é claro, os donos dos grandes magazines, dos grandes mercados, não estabeleceu nenhum controle, porque quanto mais eu vendo, mais eu lucro, e se mais eu lucro, mais eu dependo de mim mesmo. Essa prática é exatamente o contrário daquilo que Deus estava ensinando à igreja de Pérgamo, com a doutrina dos nicolaítas. A segunda referência que Jesus faz ao maná está em João 6, quando ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo. Aí alguns religiosos de plantão, os especialistas da fé, os doutores em esoterismo, em todos os ismos religiosos que existem, falam: mas como pode alguém comer da sua carne e beber do seu sangue? Nós conhecemos você, você é de Nazaré, e como você fala que veio do alto? Porque os nossos pais comeram do maná e morreram. E você, quem diz que você é? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer de mim jamais terá fome, e aquele que beber do meu sangue jamais terá sede. E eu quero ser enfático aqui. Quando Jesus fala do corpo e do sangue, ele estava falando do seu sacrifício, mas estava falando da ceia do Senhor também, porque a ceia, ela é discernida no meio do povo de Deus, no meio da igreja, quando estamos reunidos, quando estamos em comunhão, quando estamos inseridos dentro de um alto cultico. Porque quando o apóstolo fala assim, lá em 2 Coríntios: e fazei todas as vezes isso em memória de mim, quando estiverdes reunidos em meu nome. Quando estiverdes reunidos em meu nome. Paulo não estava escrevendo para uma família. Paulo não estava escrevendo para um líder da igreja. Paulo não estava escrevendo para um pastor. Paulo não estava escrevendo para um profeta. Paulo estava escrevendo para uma igreja. A igreja precisava estar reunida para que a ceia do Senhor fosse celebrada, porque a ceia do Senhor trazia esperança para o povo de Deus. Porque hoje nós estamos participando da ceia aqui, para um dia estarmos participando da ceia lá. Estão tentando nos deixar numa bolha. Eu não preciso comungar a minha fé. Eu não preciso ter comunhão com meu irmão. Eu não posso, agora não é nem eu preciso, eu não posso, em nome da saúde pública. Olha o contexto ao qual estamos sendo inseridos, o qual a igreja está sendo mergulhada. E nós não estamos atentando para isso. Porque quando veio a perseguição no ano 70 e a igreja se espalhou, e cada cristão que foi para determinado lugar fazia da sua casa uma igreja. Mas eles estavam em perseguição, correndo risco de morte. E o inimigo não era invisível, o inimigo era real, era físico e era violento.
conheço um pastor que não fechou a sua igreja durante a pandemia. E não estou fazendo alusão a nenhum tipo de anarquismo, me entendam muito bem e tenham discernimento em nome de Jesus. Não fechou. Durante toda a pandemia a sua igreja está aberta. Mas e a pandemia, Flávio? Todos, e eu sei porque estive lá, pessoas conversaram comigo, todos que foram contaminados, não foram contaminados na igreja, e foram exatamente aqueles que não estavam indo para a igreja. O mundo não tem a obrigação de crer no livramento do Senhor, mas nós, a igreja, temos a obrigação de sermos um sinaleiro daquilo que Deus pode produzir no meio do seu povo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos discernir o corpo. Não quer ir para a igreja? Tudo bem, mas celebre a Deus na sua casa. Celebre a Deus na sua casa. Porque nós estamos envolvidos com tudo isso e nós vamos para o churrasco, nós pegamos o ônibus lotado, nós vamos trabalhar e lidamos com pessoa o tempo todo. A igreja está no meio de tudo isso. Ela pega ônibus, ela pega carro, ela vai para o restaurante, ela vai para o McDonald's, ela vai para o BK, ela vai para onde quer que ela vá. Mas na igreja ela não pode ir. Por quê? Porque o vírus está aí, vai contaminar tudo. Mas e todo o resto? Por que não fecha? Por que os governadores não põem a frota completa nas linhas de ônibus para que não haja aglomeração? Porque nós estamos segurando aqui em pé e tem alguém aqui respirando e fungando no nosso cangote e tem outra pessoa aqui a menos de 5 centímetros de distância e o governo não vê isso. O Dória não vê isso. A igreja não está enxergando isso. A nossa fé está sendo minada sem nós nos darmos conta. E por último, ele diz que aquele que vencer, ele dará do maná escondido. Quando Deus prometeu o maná para o povo de Israel, ele disse assim: olha, pela manhã, quando vocês saírem da tenda, o maná descerá como orvalho, para que vocês possam recolhê-lo e se alimentar. Assim que vocês abrirem a casa de vocês, abrir a sala, abrir a porta, abrir a janela da tenda de vocês e olhar para o campo, olhar para o deserto, é só colocar a mão para fora. Se quiser pegar um pouquinho mais, aquele que tem um pouquinho mais de fome, né? Eu, por exemplo, pegaria uma porção bem cheia para aguentar o dia. Não havia maná escondido no deserto. Estava à vista de quem quisesse. Era só colocar a cara para fora e você viria o maná. Estaria lá. Não estaria escondido. E por que Jesus usa essa expressão? Eu dar-lhe-ei do maná escondido. O único lugar em que o maná esteve escondido foi na Arca da Aliança. Porque na Arca da Aliança, quando Deus deu ordem para Moisés erguer o tabernáculo, junto com todos os utensílios e toda a mobiliária que compunha aquela tenda, 3 coisas foram colocadas dentro da Arca da Aliança: a lei, o maná e a vara que floresceu de Adão. A lei, a Torá, o maná, que Deus havia alimentado o povo no deserto, e a vara de Arão. E quando Flávio Joséfo, que foi o maior historiador e a maior autoridade da história judaica antiga,
faz referência ao maná. Ele fala que nos seus tempos, nos seus dias, ainda era possível ir lá e comer do maná, porque era um fenômeno natural. Werner Keller, que escreveu E a Bíblia Tinha Razão, quando estuda a questão do maná, e ele foi um arqueologista e trilhou por esse caminho da arqueologia bíblica, também fez pesquisa sobre maná, e nos tempos dele também ele chegou à conclusão de que era possível ainda nos seus dias encontrar do maná. Mas o maná que Deus sustentou o povo não era esse mesmo maná, porque esses manás que Flávio Josefo e Werner Keller se referem, eram manás que duravam dias. Dias. Você podia colocar, armazenar lá e ele durava dias. Agora o maná que Deus sustentou o povo não podia, estragava. Fato é que Deus estava ensinando o povo sobre a dependência milagrosa de Deus. E querido, milagre só vem em crise. Presta atenção no que eu vou dizer, e eu vou dizer de novo e de forma bem devagar. Milagre só vem em crise. Quando está tudo normal, não é necessário milagre. Porque o milagre vem para uma situação específica, para um tempo específico e para um contexto específico. Talvez esse, como nós estamos vivendo agora. Mas Jesus fala acerca do maná escondido que ele daria ao que vencer. Ou seja, para que nós possamos nos alimentar desse maná escondido, é preciso ter no nosso coração a aliança que representava a arca da aliança no tabernáculo de Moisés. Dentro daquela arca, as tábuas da lei, doutrina, vontade do Senhor, conhecer o que Ele deseja de nós. Maná escondido ali, porque só o sacerdote podia manusear aquela arca. Não era qualquer um que podia ir lá e abrir e se apropriar, não. Era só o sacerdote. Depois que Jesus morreu, Pedro, olhando para a igreja e escrevendo sobre ela, ele falou: olha, vocês são pedras vivas, nação santa e sacerdócio real. Você que está me ouvindo aí agora, que tem a sua vida em Deus, a sua fé alicerçada em Jesus, você é um sacerdote real. Há maná escondido em Deus para você. Há maná escondido em Deus para você. Há maná escondido em Deus para você. Deus vai te sustentar. Deus vai te colocar na sua mão e vai te erguer e vai te proteger, porque nós estamos buscando a nossa dependência em Deus. E havia a vara de Arão, que florescera de um galho seco. Aquilo que está seco na sua vida, Deus tem poder para fazer florescer. Aquilo que se secou na sua vida, Deus tem poder para fazer florescer. Seja a sua dispensa, seja a sua saúde, seja o seu ânimo, seja a sua fé, seja os teus sonhos, seja o teu sustento, seja a sua necessidade, seja a sua sobrevivência. Deus tem poder para fazer florescer esse galho seco da sua vida, que você olha e fala: daí não sai mais nada. Deus pode fazer florescer em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu lhe darei do maná escondido, bem como uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Receba Jesus. Entregue sua vida para Ele.
o confesse. Aprenda a depender dele. Entregue as suas ansiedades, os seus anseios, os seus medos, os seus receios na mão dele. Entregue a sua vida para ele. O confesse como Senhor e Salvador da sua vida. E Deus dará um novo nome para você naquele grande dia. Porque enquanto alguns olham para o mundo e diz: o mundo está acabando, a igreja precisa olhar para o céu e dizer: o mundo não está acabando, é Jesus quem está voltando, é Jesus quem está voltando, é Jesus quem está voltando. Logo, logo o céu se abrirá, a trombeta tocará e ele recolherá o seu povo para a glória eterna dele, onde viveremos continuamente glorificando e exaltando o seu nome para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus sustente a sua vida, sustente a sua casa, sustente a sua esperança, sustente a sua fé nesses tempos tão difíceis, em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha aqui a certo alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Qualquer hora e em qualquer lugar, a minha vida sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me,
a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor possa sondar os nossos corações e enquanto Ele não vem buscar a nós, a sua igreja, nós possamos exercer o ministério que recebemos dele, sermos um sinal histórico do seu reino nessa terra e podermos juntos amar o nosso próximo, amar aqueles que estão ao nosso lado, orar por aqueles que nos perseguem e continuar nessa trajetória espiritual, continuar nessa guerra espiritual para a honra e glória do Senhor Jesus. Guerra essa vencida sempre através do amor que recebemos do Pai. Deus abençoe você, abençoe a sua família e a todos da sua casa. Um excelente domingo!